Há quanto tempo você ouve o termo anticristo? Vários filmes já foram feitos e ele é usado em muitos livros e de tempos em tempos somos apresentados a alguma teoria sobre ele estar entre nós e estarmos próximos do fim dos tempos. Mas como surgiu esse conceito? Quem é o anticristo e como tudo se popularizou? Fica aqui e eu te conto tudo sobre ele. Vamos lá! E aí, terrófilo, Mauro Plastina aqui. Você já ouviu falar do anticristo, certo? O conceito existe há muito tempo. Mas será que o anticristo é realmente um homem? Ele é o falso Messias que faz milagres, assim como Jesus fez, a fim de atrair as pessoas antes de desencadear o inferno na Terra? Ou essa coisa de anticristo é apenas um conceito? Surpreendentemente, a Bíblia não menciona o anticristo com frequência. Na verdade, o termo anticristo só aparece um total de 4 vezes nos livros de João. A questão é que os livros de João não mencionam o anticristo como uma única entidade. Eles referem a vários anticristos, como aqueles que não acreditam em Jesus. Por exemplo, em João 4,3, lá diz: "E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo." Também temos uma passagem em que Jesus fala sobre falsos messias. Esse trecho está em Mateus 24:24, e diz: "Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos." E claro, temos um vislumbre no Apocalipse. Aqui as coisas ficam um pouco mais fortes, com bestas e o número 666 aparecendo, embora nenhum deles seja diretamente conectado ao anticristo. E por falar em conectado, se inscreve aqui no canal para ficar conectado e receber conteúdo sobre terror e suspense todas as semanas. Teu apoio é muito importante para eu trazer cada vez mais vídeos aqui no YouTube. Com a tua conexão feita, você sabe como o conceito de anticristo se popularizou? Por incrível que pareça, apenas em 950 d.C. é que foram escritos detalhes sobre o anticristo. A rainha Gerberga da França pediu ao monge Yatsu de Montaigne para escrever mais sobre o anticristo, já que a Bíblia não oferecia muita visão sobre essa figura. Então, os escritos desse monge praticamente ditaram como as pessoas percebiam o anticristo e percebem até hoje. Segundo ele, o anticristo seria um judeu nascido na Babilônia que apareceria no final do Sacro Império Romano Germânico. A vinda dele seria muito parecida com a segunda vinda de Cristo, então todos acabariam por segui-lo. Mas então, o anticristo perseguiria os cristãos por 3 anos e meio, até, claro, que o verdadeiro Jesus voltasse e expulsasse o anticristo e salvasse a humanidade. Mas apesar de tudo ter começado com Gerberga e Yatsu, ele não foi o único monge a escrever sobre o anticristo. Anos mais tarde, pelos anos 1100, o teólogo italiano Joaquim de Fiore tornou-se um especialista no assunto. Para Fiore, havia vários anticristos. Na verdade, alguns deles já tinham até vivido, como Nero, embora, em última análise, o principal anticristo entre todos viria durante o Apocalipse. Joaquim de Fiore baseou a sua interpretação do anticristo na divisão da história da Igreja em 3 períodos, cada um correspondendo a uma das pessoas da Trindade. O primeiro período, o do Pai, foi marcado pelo domínio da lei. O segundo período, o do Filho, foi marcado pelo domínio da graça. E o terceiro período, do Espírito Santo, será marcado pelo domínio da liberdade. O anticristo surgirá no final do segundo período, quando a igreja estiver em um estado de decadência. Ele se apresentará como o Messias prometido e enganará as pessoas com as suas falsas promessas. Ele também tentará estabelecer um governo mundial tirânico, que será caracterizado pela opressão, a violência e a perseguição aos cristãos. Joaquim de Fiore defendeu que o anticristo se chamaria Gog.
Ele baseou essa interpretação em uma passagem do livro de Ezequiel, que descreve um rei da terra de Magog que liderará uma invasão contra Israel no fim dos tempos. Joaquim de Fiore acreditava que Gog era um símbolo do anticristo e que ele surgiria da terra de Magog, que ele identificou como a Alemanha. Em sua obra Expositio in Apocalypse, Joaquim de Fiore escreve isso aqui: o anticristo será um homem de grande poder e inteligência, que enganará as pessoas com as suas falsas promessas. Ele surgirá da terra de Magog, que é a Alemanha. Seu nome será Gog, e ele será um falso messias que tentará estabelecer um governo mundial tirânico. A interpretação de Joaquim de Fiore do anticristo foi adotada por muitos movimentos milenaristas que acreditavam que o anticristo surgiria em breve. Aí, no século XIV, por exemplo, o movimento dos flagelantes acreditava que o anticristo seria um rei alemão chamado Gog. No entanto, a interpretação de Joaquim de Fiore não é universalmente aceita, né? É claro. Alguns estudiosos acreditam que Gog é simplesmente um símbolo de um inimigo do povo de Israel e que não deve ser interpretado literalmente como o anticristo. Mas nessa saga de anticristos, temos também a versão de Martinho Lutero. No entanto, a sua interpretação do anticristo era diferente da de Joaquim de Fiore. Lutero acreditava que o anticristo não era uma pessoa específica como ele dizia ser Gog, mas um poder espiritual que se manifestava no mundo através de instituições e indivíduos que se opunham à verdadeira mensagem do Evangelho. Ele acreditava que o anticristo estava presente na Igreja Católica Romana, que ele considerava corrupta e desviada do verdadeiro cristianismo. No seu livro 95 Teses, ele descreve isso aqui. Por isso devemos exortar os cristãos a que se esforcem por seguir a Cristo, seu cabeça, através das penas da morte e do inferno, e assim a que confiem que entrarão no céu antes através de muitas tribulações do que pela segurança da paz. Lutero também acreditava que o anticristo estava presente no mundo muçulmano, que ele considerava uma ameaça à fé cristã. Ele via os turcos otomanos como os escravos do diabo e os filhos da besta. Lutero expressou a sua crença no anticristo em várias ocasiões, incluindo o seu tratado contra a execrável bula do anticristo, que foi escrita em resposta à bula de excomunhão emitida pelo Papa Leão X. No tratado, Lutero chama o Papa de anticristo e afirma que ele está liderando uma igreja corrupta e desviada. Mas com o passar do tempo, todo o conceito do anticristo evoluiu para se tornar mais um conceito que representasse qualquer coisa contra o cristianismo, em vez de um único vilão. Mas por volta de 1900, graças ao filósofo Nietzsche, as coisas mudaram um pouco. Em 1895, Nietzsche publicou seu livro anticristão chamado O Anticristo, trazendo o nome de volta à moda. Ele argumenta que o cristianismo é uma religião de fraqueza e ressentimento, que tem promovido a decadência da humanidade. Inclusive, ele vê o cristianismo como uma religião que prega a negação da vida, a glorificação do sofrimento e a submissão da autoridade. Assim, ele defende que esses valores são contrários à natureza humana, o que tem levado a uma sociedade fraca e decadente. Dessa forma, para Nietzsche, o cristianismo é o anticristo por excelência. O cristianismo é uma força que se opõe no desenvolvimento do homem superior, o Übermensch, que é um indivíduo forte e independente, que vive a vida ao máximo e se recusa a ser limitado por valores morais ou religiosos. E já que eu entrei no século XX, nessa época teve um crescimento do conceito de anticristo. Isso pode ser atribuído a uma série de fatores, como a ascensão do secularismo, que é a crença de que a religião não deve desempenhar um papel na vida pública. Isso levou alguns cristãos a se sentir ameaçados e a ver o anticristo como uma força que estava trabalhando para destruir a fé cristã. Também tivemos o crescimento do nacionalismo, a crença na superioridade de uma nação ou um grupo étnico. Isso levou alguns cristãos a ver o anticristo como uma força que estava trabalhando para promover o ódio e a divisão. Isso acabou levando a eventos mundiais como as duas guerras mundiais e a Guerra Fria. Inclusive, esses eventos foram vistos por muitos cristãos como sinais do fim dos tempos. Nesse século, começaram a se difundir movimentos milenaristas, como os Testemunhas de Jeová e os Adventistas do Sétimo Dia.
Esses movimentos acreditavam que o anticristo surgiria em breve e que o fim dos tempos estava próximo. Também tivemos a publicação de vários livros e artigos sobre o anticristo que exploravam diferentes interpretações do anticristo e ofereciam alertas sobre os perigos que ele apresentava. E tudo isso culminou nos cultos e reuniões sobre o anticristo. Esses eventos eram uma forma de os cristãos compartilharem as suas crenças sobre o anticristo e se prepararem para o seu aparecimento. Mas sabe uma coisa que une o anticristo no nosso imaginário? O número 666. Esse número é famoso já como o número da besta, e ele foi atribuído lá na Bíblia em Apocalipse 13:18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é o 666. Mas na verdade, não há nada de sobrenatural sobre o 666. O número está de fato ligado ao Império Romano e é essencialmente um código numérico judeu que se traduz como Nero. E é até fácil entender por que Nero era verdadeiramente o anticristo da época. Afinal, ele perseguia, torturava e matava cristãos. O número foi obtido usando a numerologia hebraica da gematria, uma forma judaica de numerologia que atribui valores às letras. Há até um nome para o medo do número 666, e eu vou deixar ele aqui na tela porque eu não vou me arriscar a tentar falar ele. E aí, conhecia tudo isso sobre o anticristo? Qual a história de terror favorita baseada nele? Me conta aqui nos comentários. E se quiser mais histórias de terror e suspense, conheça as minhas publicadas na Amazon. Todas estão disponíveis de graça para assinantes do Kindle Unlimited. E se quiser mais conteúdo sobre terror, acesse esse vídeo aqui, onde eu indico os livros indispensáveis desse gênero. Um ótimo terror para ti e até o próximo vídeo. Até mais!